três ovos assim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Lá, lá, lá. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a essa aula excepcional, aula que vamos falar um pouco hoje sobre Páscoa e que nada tem a ver com essa musiquinha que vocês acabaram de ouvir, certo? Mais para frente a gente pode falar um pouco sobre essa questão dessa Páscoa comercial, podemos dizer assim, que não é a verdadeira Páscoa. Antes de tudo e mais nada, eu gostaria de pedir licença aos alunos, aos colegas e a todos os que estão assistindo essa aula e que não professam nem o judaísmo, nem o cristianismo enquanto religião, e que a Páscoa não tem um sentido religioso para você. Mas eu vou precisar tratar desse assunto, porque como nós estamos vivendo em um país onde a maioria são cristãos, e a Páscoa movimenta tanto o lado religioso quanto o lado laico. A Páscoa ela tem esses dois momentos, essas duas polaridades. Então, peço licença às demais crenças para entrar um pouco na história da Páscoa e tratar sobre judaísmo e cristianismo, certo? Então, pessoal, vamos lá. A Páscoa, a primeira vez que a Páscoa foi celebrada, ela tem os seus relatos no livro do judaísmo, na Torá, certo? E também no Velho Testamento, que é exatamente o mesmo livro, certo? Então, a primeira vez que foi comemorada a Páscoa, ela foi comemorada no mês de Abib, que depois esse mês de Abib mudou de nome e virou o mês de Nissan, que é mais ou menos um período ali entre março e abril do nosso calendário, do calendário gregoriano, certo? Então, Páscoa, a palavra Páscoa em si, ela é uma palavra hebraica e significa passar, passar por cima, saltar, certo? E de onde vem esse nome? Esse nome, essa denominação foi dada para a Páscoa pelos judeus devido à história que está por trás dessa comemoração, certo? Os relatos bíblicos, os relatos da Torá, afirmam que durante a 10ª praga que Deus jogou no Egito, ele solicitou para o povo de Israel, certo, que eles matassem um cordeiro, pegassem o sangue desse cordeiro e aspejassem nas portas das suas casas, para que quando a praga viesse, ela reconhecesse que aquele lugar era um lugar de pessoas que acreditavam em Deus. E aí a praga não adentraria naquele lar. E qual era a 10ª praga? É que todos os primogênitos do sexo masculino iriam morrer. E aí, o que aconteceu foi que os primogênitos dos filhos de Israel, eles não morreram porque eles fizeram o que Deus tinha determinado para eles fazerem, que era passar o sangue do cordeiro. Depois, eles deveriam comer a carne do cordeiro, certo? E por isso, porque a praga vinha, e aí quando ela encontrava a casa untada de sangue, ungida com sangue, a praga pulava, então foi dado o nome de Páscoa, que significa passar ou pular, certo? Então, o que tem a ver Páscoa judaica com Páscoa cristã? Nós vamos chegar lá. A primeira comemoração de Páscoa são dos judeus, certo? Depois desse primeiro momento que eu falei para vocês, que Deus mandou aspergir com sangue, todos os anos os judeus faziam um ritual para poder recordar aquele momento, relembrar aquele momento na mesma data, certo? Então, durante esse ritual que foi praticado após esse momento da praga do Egito, eles praticam até hoje alguns rituais, como eles comem ainda a carne de cordeiro,
e eles também comem pão ázimo e algumas ervas, como esse desenho está aqui, o pão ázimo e algumas ervas amargas. E isso tem uma carga simbólica, não é de graça, eles não fazem isso à toa. Por que eles comem o cordeiro? Para imitar o cordeiro que foi sacrificado no primeiro momento. E o pão ázimo significa aquele pão que não fermentou. Ele não fermentou. Por quê? Porque como os filhos de Israel, os filhos de Abraão, estavam com pressa em fugir do Egito, depois da passagem da 10ª praga, então não deu tempo o pão fermentar na época. Então, eles saíram sem comer, sem esperar o pão fermentar, comer o pão ainda, como a gente ia chamar, um pão solado, certo? Então, esse pão asmo ainda é consumido hoje para recordar aquela pressa da fuga. E também são comidas ervas com gosto amargo, que é para recordar, os judeus recordarem da época e dos castigos que eles sofriam durante o momento em que eles foram escravos do Egito, certo? Então, para o judaísmo, essa é a principal referência de Páscoa. Mas aí nós vamos caminhar um pouco mais na história e aí vai surgir a figura Jesus Cristo. Para quem não sabe, Jesus ele nasceu no judaísmo, certo? Jesus ele foi profetizado dentro do judaísmo, dentro da Torá, ele é o Messias que foi profetizado na Torá. E quando ele nasceu de uma mãe judia, certo? Maria, a mãe de Jesus, ela era judia. José, pai adotivo de Jesus, também era judeu. Então, Jesus ele cresce nessa casa, nesse lar judaico. E aí, por ele crescer nesse lar judaico, ele é inserido em todos os rituais do judaísmo. Ou seja, a religião que Jesus praticou durante sua vida foi o judaísmo. Dentro dessa prática da sua religião, o que acontecia? Todas as Páscoas, a família de Jesus, o pai José, o pai adotivo José, e a mãe de Jesus levavam Jesus desde menino para a comemoração da Páscoa no templo junto com os demais judeus na época, certo? E aí o que acontecia lá nesse templo? Era sacrificado um cordeiro e as pessoas se alimentavam com pão ázimo e com as ervas, certo? Já Jesus já participava desse tipo de ritual. Acontece que foi durante a comemoração da Páscoa que Jesus foi preso, certo? Jesus foi preso em Jerusalém durante esse ritual de comemoração da Páscoa. Quando Jesus entra em Jerusalém, já entra nesse ciclo ritual da Páscoa. E ele estava lá para comemorar a Páscoa. Sendo que, quando ocorreu que, antes dele ser preso pelo Império Romano, ele instituiu uma outra forma de Páscoa, ele instituiu uma outra forma de comemorar a Páscoa e deu outros alimentos para que as pessoas pudessem ter essa nova representação de Páscoa. Quais eram esses novos alimentos? O pão, que representaria o corpo de Jesus, e o vinho, que representaria o sangue de Jesus. A partir desta Páscoa, não se consumia mais o cordeiro, não era mais necessário se matar o cordeiro, porque Jesus era o próprio cordeiro, segundo as narrativas da Bíblia cristã, certo? Não mais sobre as narrativas da Torá. Prestem atenção. Até a comemoração da Páscoa, matando o cordeiro, a gente está falando de judaísmo. A partir do momento que estamos comemorando a Páscoa de Jesus, não estamos mais falando de judaísmo, estamos falando de cristianismo. Após a morte de Jesus, a Páscoa ela é comemorada não mais no sentido de fuga do povo do Egito, do povo hebreu do Egito, para a Palestina, mas no sentido da passagem de Jesus do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e, principalmente, a Páscoa comemora a vitória de Jesus da morte. Quando ele ressurge, ele faz a passagem do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. E ele ressuscita e sobe ao céu
em corpo e divindade, segundo as práticas cristãs, certo? Eu gostaria de deixar bem claro que tudo que eu estou falando aqui está baseado na prática judaica e baseado na prática cristã. Que quem não segue essa fé é apenas para vocês poderem se situar no que acontece e o que é comemorado dentro dessas religiões. Acontece que, como eu expliquei, existiram duas Páscoas. Só que o judaísmo, apesar de Jesus ter sido judeu e após a sua morte ter surgido o cristianismo, o judaísmo ele não foi uma religião extinta, tipo, a partir daqui não existe mais judaísmo, só cristianismo, não. Algumas pessoas que não acreditavam na mensagem de Jesus Cristo continuaram como judeus e até hoje comemoram a Páscoa, o Pessach, da mesma forma que antes, certo? Utilizando exatamente os mesmos rituais que os antigos judeus utilizavam e que Jesus também utilizou antes, quando ele ainda estava aqui no mundo. As pessoas que acreditavam no sacrifício de Jesus e que Jesus era o Messias são os nossos atuais cristãos e que comemoram a Páscoa como a passagem de Jesus dos mortos para os vivos, a ressurreição de Jesus. E essas duas Páscoas hoje ainda subsistem, certo? Ainda existem judeus e existem os cristãos, e cada um comemora a Páscoa praticamente no mesmo tempo litúrgico, no mesmo tempo cronológico. Os judeus também comemoram a Páscoa muito próximo do tempo cristão, que é o mês do Nissan, como eu expliquei inicialmente, porém, os judeus continuam comemorando a fuga do Egito e os cristãos comemoram a ressurreição de Cristo. E aí a gente vai ter uma figura bem interessante que surgiu com o passar do tempo, que é o bendito do coelhinho da Páscoa. E os ovos de Páscoa. Como é que surgiu essa questão dos ovos de Páscoa? Veja bem. Quando Jesus morreu, que o cristianismo começou a se espalhar no Império Romano, o cristianismo ele era uma religião proibida. Então, os cristãos, para poderem, de alguma maneira, conseguir transmitir o conhecimento cristão, transmitir o conhecimento religioso, então, o que eles faziam? Eles pegavam ovos de galinha, esse aqui é só uma representação, não é igual o que eles faziam, mas eles pegavam ovos de galinha e pintavam esses ovos com imagens que remetiam aos ensinamentos de Jesus e à Páscoa de Jesus. E eles espalhavam esses ovos no período da Páscoa, para demonstrar que algumas coisas haviam mudado e que o que estava sendo comemorado era o nascimento de Jesus. E por que o ovo? Porque ali o ovo representa vida, né? Representa a vida, depois vai nascer um ser que está ali e que vai nascer. Então, o ovo de Páscoa vem dessa questão, certo? E a questão do coelho da Páscoa e dos ovos da Páscoa é aquela segunda parte da Páscoa que eu disse. A gente vai ter uma Páscoa religiosa, nós vamos ter uma Páscoa laica, que é exatamente essa Páscoa mais comercial, esses personagens para que o comércio, de alguma maneira, se aqueça. Mas, na verdade, o significado da Páscoa é um momento de muita reflexão, certo? É um momento em que as pessoas devem estar junto com suas famílias e refletir sobre suas crenças religiosas, se você for cristão ou se você for judeu. Vale deixar bem claro aqui que muitas outras religiões que existem não comemoram a Páscoa cristã e nem a Páscoa judaica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que muita coisa tenha se esclarecido em relação à Páscoa para vocês, certo, pessoal? Amanhã a gente vai falar sobre a atividade que nós vamos fazer em relação ao vídeo de hoje. Então, para quem é cristão, para quem é judeu, boa Páscoa, aproveitem o dia e fiquem em casa com a família de vocês e até amanhã.